Olá, boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje, nossa aula de português, vamos falar sobre verbo, tempos e pessoas. Para a gente iniciar, vamos falar sobre a classificação, para vocês entenderem melhor, certo? Então, na classificação temos o tempo, que se refere ao passado, presente e o futuro. Passado é uma coisa que já aconteceu. O presente, o que está acontecendo agora, e o futuro, que ainda vai acontecer. As pessoas que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, que a gente já estudou. E o número, que é o singular e o plural. Quando eu falo eu, tu, ele ou ela, eu estou dizendo que está no singular. E quando eu falo nós, vós, eles ou elas, essas pessoas estão no plural. Para compreender melhor, eu vou dar aí o exemplo. Quando eu digo eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Essa conjugação aí foi no passado que eu conjuguei. Então, quando eu digo, lá no final, quando eu falo eles estudaram, termina, essa terminação aí é AM. Prestem bastante atenção. No presente, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. É o presente, o agora. O futuro, que vai acontecer. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Quando se conjuga o verbo no futuro, eles estudarão, não usamos a AM, usamos a OTIL, certo? Porque quando se refere a algo que já passou, a terminação do passado vai ficar estudarão, com a AM no final. E o futuro, que ainda vai acontecer, então é eles estudarão, é a OTIL, ok? Agora vocês vão pegar o livrinho de vocês de português na página 126 e nós vamos aí acompanhar a leitura do texto a seguir para a gente responder. Então, tem aí. A raposa, tracinho, o que estiver ao alcance dos seus dentes. Rato, coelhos, minhocas ou cogumelos, de vez em quando, e ainda algumas frutas. Então, neste tracinho, nós vamos colocar a palavra come. Por quê? Vai ficar assim. A raposa come o que estiver ao alcance dos seus dentes. Ratos, coelhos, minhocas ou cogumelos de vez em quando. E ainda algumas frutas. A raposa está acostumada com os homens. De noite, aí tem um tracinho. Nós vamos colocar aí a palavra revira. De noite, revira as latas de lixo. Depois, tracinho, aí a gente vai colocar leva as presas para a toca. Então, no primeiro tracinho, nós vamos colocar a palavra come. No segundo, revira. E no terceiro tracinho, leva. Aí tem aí. Letra A. Você entendeu o texto? Porque se a gente for ler sem colocar essas palavras, não vai dar para compreender melhor. Quando a gente colocar essas palavras aí, a leitura ela fica completa, né? Então, na letra B, tem assim: de acordo com o sentido das frases, que palavras podem ser colocadas nas linhas? Então, foram essas palavras que eu falei: come, revira e leva, certo? Letra C. As palavras que você escreveu indicam que características da raposa ou indica ações da raposa?
indica o quê? Quando eu digo que a raposa come, que a raposa revira, que a raposa leva, ela está indicando o quê? A ação, indica ações da raposa. A raposa está tendo essas ações para comer, para revirar e para levar. Então, ela está fazendo as ações dela, certo? Número 2. Agora releia os trechos da fábula A Raposa e o Corvo. Um corvo roubou um belo pedaço de carne. Na mesma hora, a raposa abocanhou a carne. Que palavras indicam ações do corvo e da raposa? Circule. Então, qual é dessas palavras, quando eu digo assim, um corvo roubou um belo pedaço de carne? Qual foi a ação que o corvo teve? Ele roubou. E na mesma hora, a raposa abocanhou. Qual foi a ação da raposa? Abocanhou o pedaço de carne. Então, vocês vão circular as palavras roubou e abocanhou. Essas palavras, elas dão ideia de quê? Dão ideia de algo que já aconteceu no passado, que está acontecendo o presente ou que ainda vai acontecer o futuro. Quando eu digo um corvo roubou, isso aí aconteceu no passado, foi no presente ou no futuro. Vocês vão escolher uma opção dessas e vai marcar um X, certo? Na página 127, tem aí, lê as instruções sobre o que acontece na floresta no outono. Muitos pássaros voam para regiões mais quentes. A raposa enterra tudo o que encontra. Então, essas palavras que estão destacadas em negrito aí, indicam o que muitos pássaros e a raposa fazem no outono ou que sentem. Qual é a resposta? Vocês vão escolher uma e vai marcar um X, certo? O número 4 tem assim: agora leia o título de uma notícia sobre os dias de funcionamento de um parque infantil. Então, Cidade da Criança, na Grande SP, que é São Paulo, abrirá só aos fins de semana. A palavra destacada, aí de verde, indica passado, presente ou futuro. Quando diz abrirá, está falando no passado, no presente ou futuro. Letra B. Em qual das frases abaixo essa palavra foi modificada para indicar o tempo passado? Antes o parque só abria aos domingos. O funcionário abre o portão do parque todos os dias. Então, quando eu digo o funcionário abre o portão do parque todos os dias, eu estou falando no presente, que é o que está acontecendo. E quando eu digo antes, porque já passou, o parque só abriria aos domingos, certo? Então, existem palavras que mudam de forma para indicar se algo acontece, presente, se aconteceu, vai estar no passado, ou que acontecerá, que vai estar no futuro. Então, isso aí são os verbos, certo? Quando essas palavras, elas se modificam, tanto para o presente, passado ou futuro, isso aí são verbos. Número 5, você vai escrever P na frase em que o verbo indica passado e PR na frase em que ele indica presente e F na frase que indica futuro. Então, esta foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e uma ótima aula para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.